A paz do Senhor a todos que escutam o nosso canal. Queria deixar para a meditação esse tema nessa tarde de domingo para todos aqueles que nos acompanham. Não esqueça de se inscrever e deixar o seu like no nosso canal. Que Deus te abençoe desde já. O tema que eu quero trazer para você hoje é: Jesus via os acontecimentos por antecipação. E aí eu vou provar em alguns textos bíblicos que Jesus ele sabia das coisas muito antes que elas viessem a acontecer. Acompanha comigo. A gente vai ver no livro de Lucas, no capítulo de número 19, Jesus chamando o nome do Zaqueu, sem ao menos ter conhecido o Zaqueu, sem ao menos ter conversado com ele e descoberto o seu nome. Em Lucas capítulo número 19, versículo 5, Jesus está dizendo assim ao Zaqueu: desce, Zaqueu, depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E aí a gente sabe o final da história, que Jesus vai na casa do Zaqueu, fala com ele, e a história do Zaqueu e a vida do Zaqueu muda dali para frente quando ele encontra a pessoa de Jesus. A Bíblia também vai dizer que, por certa ocasião, Jesus ele se depara com um paralítico lá em sua casa. Os homens, os seus amigos do paralítico, descem um paralítico até onde está Jesus. A casa estava cheia de pessoas, entupida de pessoas, não dava para ninguém passar ou se movimentar. Eles resolvem abrir o telhado e descer o paralítico, perto de Jesus. E a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que Jesus disse ao paralítico: perdoados estão os teus pecados. Os escribas que estavam dentro, próximos a Jesus, disseram assim: quem pode perdoar pecados senão Deus? A Bíblia diz que Jesus conhecia os pensamentos dos escribas e disse a eles assim: qual é o mais fácil? Dizer ao paralítico: perdoados estão os teus pecados, ou dizer a ele: levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa? Então tudo isso Jesus fez naquele dia, perdoou os pecados do paralítico, e aquele homem entrou paralítico pelo telhado de Jesus, mas ele não saiu mais paralítico de dentro da casa de Jesus. Saiu com a cama na mão e andando, para a glória de Deus. A gente vai ver também que Jesus, uma vez, ele falou para o Pedro, dizendo assim: antes que o galo cante 3 vezes tu me negarás. Jesus via o futuro lá na frente, até o que aconteceria com seus próprios discípulos, que o amavam tanto. O Pedro disse assim: por ti, Senhor, eu vou até a morte. Eu disse: não, Pedro, você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. E foi isso que aconteceu. O evangelista registra isso, está na Bíblia Sagrada. Nós vamos também encontrar também outra hora Jesus dizendo assim: ao entrar na cidade, vocês encontrarão um homem com um cântaro de água na cabeça. Seguiu. E quando chegar lá na casa onde ele entrar, dizer ao pai de família: aonde o mestre pode preparar a Páscoa. A história diz que os discípulos vão à cidade e, como Jesus havia predito, como ele tinha descrito antecipadamente os fatos, aconteceram do jeito que ele disse. E aí eu fiquei arrepiado ao ler isso, porque Jesus disse assim: vocês vão, entrem na cidade, encontrarão um homem com um cântaro na cabeça, e vocês sigam ele. E tudo Jesus ele sabia. Como que ele sabia que os discípulos iam encontrar, o Pedro e o outro amigo dele iriam encontrar o homem com o cântaro na cabeça, iria levar ele até uma casa, na casa ele iria perguntar ao pai de família aonde está o aposento? Como que Jesus sabia até o aposento que tinha sido preparado para que ele realizasse a Páscoa junto com os seus discípulos? Não é interessante isso, você meditar nisso? Reflete comigo sobre isso. Jesus tinha uma capacidade extraordinária de saber do futuro. Eu acredito, ao ler a Bíblia Sagrada, que o Espírito Santo revelava a Jesus o futuro, as coisas que viriam adiante, que os seus olhos não estavam enxergando ainda. É interessante a gente observar que existem outros textos que vão falar também que Jesus, ele sabia também do futuro. Você vê, Jesus, ele diz em outra ocasião, é muito interessante,
ao Pedro, quando Pedro ele é confrontado pelos cobradores de impostos, os publicanos, e eles dizem assim: o teu mestre paga imposto? E Pedro entra e fala com Jesus. Ele está em algum lugar dentro de uma casa. Quando Pedro questiona o mestre diz assim: é lícito os filhos pagarem impostos? E Pedro disse: não, e sim os alheiros. Ele disse assim: então, mas para que eles não se escandalizem em nós, você vá, pegue, não é, uma vara de pescar, jogue o anzol no mar, e lá você, quando pegar o primeiro peixe, ao abrir a boca do peixe, você vai encontrar uma estáter, e você paga os impostos por mim e por você, Pedro. Como que Jesus sabia que Pedro ia pegar o peixe? Além de pegar o peixe, achar dentro da boca do peixe uma moeda de valor significativa para que eles pudessem pagar os impostos por eles dois. Jesus sabia, por antecipação, que Pedro pegaria o peixe e assaria aquela moeda de um valor romano, né? E essa moeda daria para ele pagar o imposto por ele e pelo mestre. Não é interessante isso? Jesus sabia também de sua morte, que ele seria traído pelo Judas, que ele seria entregue, não é, aos escribas e os fariseus e aos anciões, os principais dos sacerdotes. Jesus sabia também que ele passaria por um julgamento injusto, no qual ele seria sentenciado à morte. Ele sabia que ele iria à cruz, ser crucificado. Jesus sabia também que após ele ser crucificado, não é, ele ressuscitaria ao terceiro dia. Ele também sabia que os discípulos iam ser batizados com o Espírito Santo, não muito depois daqueles dias, como ele tinha revelado em Atos capítulo 1, versículo de número 5. É muito interessante. Então, Jesus ele sabia dos fatos muito antes que eles viessem a acontecer. E aí eu quero dizer uma coisa para você: Jesus sabe o que vai acontecer comigo e com você daqui a alguns minutos, daqui a algumas horas, daqui a alguns instantes, daqui a um mês, daqui a um ano, daqui a 10, 15, 20, 30, 50 anos. Jesus sabe o que vai acontecer comigo e com você. Então que você possa confiar no Senhor, que você possa entregar a sua vida ao Senhor, confia nele e ele tudo o fará. É assim que disse o salmista no Salmo de número 37 e versículo de número 5. Amém? Jesus diz assim uma palavra: o que eu faço hoje não sabes tu agora, mas tu entenderás depois. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te ajude. Medita nessa reflexão. Jesus conhece o meu e o teu futuro.